eclipse ocorre quando o corpo celeste entra na sombra de outro. Existem dois tipos principais: o eclipse solar, que acontece quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra, bloqueando parcial ou totalmente a luz do Sol. Eclipse lunar ocorre quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre a Lua. Como saber quando teremos eclipses, né? Geralmente os eclipses acontecem em ciclos, né? Geralmente de 4 a 7 vezes por ano e costumam vir em pares, né? Um solar e um lunar, no intervalo aí cerca de 2 semanas. A Terra bloqueia a luz solar, então a Lua não tem luz própria, no caso, mas brilha porque a sua superfície reflete os raios do Sol. Então, durante um eclipse lunar total, que nós vamos ter agora, em março, a Terra fica entre o Sol e a Lua e bloqueia qualquer luz solar, né, direta que atinge a Lua. Então, o Sol projeta a sombra da Terra na superfície da Lua. Tá bom? Então, os tipos de eclipses que existem, né? As três sombras da Terra. A sombra da Terra pode ser dividida em três partes. A umbra, a parte central mais escura, penumbra, a parte externa, e antumbra, a área parcialmente sombreada além da umbra, né? Então são essas três sombras ali, né? Durante um eclipse total, a umbra da Terra cobre completamente a Lua. Quando o Sol, a Terra e a Lua se juntam em uma linha reta, um eclipse lunar total acontece. Então, quando os três corpos estão alinhados, né? Que a Lua fica parcialmente coberta pela umbra da Terra, né? Um eclipse lunar parcial é o resultado. Então, por outro lado, se apenas uma parte externa da sombra da Terra cobre a Lua, um eclipse lunar penumbral acontece. Então, a umbra da Terra se estende para o espaço muito além da órbita, né? Então, isso significa que a antumbra da Terra não desempenha nenhum papel em eclipses lunares, né? Então, no caso de um eclipse total, somente na lua cheia, né? Então, a gente vai ver, tá vendo aí pela ilustração, né? A ilustração com Sol, Terra e Lua, e os nós lunares estão em locais onde a Lua cruza o plano da órbita da Terra. Por que a Lua parece vermelha? Né? Os eclipses têm cores diferentes, né? Então, o eclipse lunar também pode ser amarelo, laranja, marrom. Né? Isso ocorre porque diferentes tipos de partículas de poeiras e nuvens na atmosfera da Terra permitem diferentes comprimentos de onda que atingem a superfície da Lua. Aí uma curiosidade, né, os estágios do eclipse. Um eclipse lunar total geralmente acontece em poucas horas. A totalidade pode variar de alguns segundos a cerca de 100 minutos. O eclipse lunar total de 26 de julho de 1953 teve um dos períodos mais longos da totalidade do século XX, 100 minutos e 43 segundos. Esse penumbral começa, né? Quando parte penumbral da sombra da Terra começa a se mover sobre a Lua. Essa fase não é facilmente vista a olho nu. O início de um eclipse parcial, a umbra da Terra começa a cobrir a Lua, tornando o eclipse mais visível. E o eclipse total começa quando a umbra da Terra cobre completamente a Lua e a Lua fica vermelha, marrom ou amarela. Eclipse máximo. Este é o meio do eclipse total. A astrologia e a astronomia já foram praticamente a mesma coisa na antiguidade, mas se separaram ao longo do tempo. A astrologia se manteve como um sistema simbólico e espiritual, energético, né, do inconsciente coletivo ali, né, enquanto a astronomia evoluiu como a ciência exata, né, baseada em observação de cálculos matemáticos, né, mas não significa que não se vê, não se pode provar, no sentido espiritualmente falando, que não exista, né. Então, por que a astrologia não foi adaptada ali realmente seguindo a astronomia, né? Por que a astrologia e a astronomia se separaram, né, ao longo do tempo? Por conta que a astronomia é uma ciência, de fato, através de cálculos matemáticos, né? Então, a mudança na precisão dos equinócios, né? A Terra tem um movimento de oscilação no eixo
chamado precessão, que faz com que as constelações mudem de posição ao longo dos séculos. Então a gente estaria, teoricamente, mudando de signo aí, né? A simbologia e os arquétipos, né? Então a astrologia ficou baseada na simbologia e nos arquétipos das crenças, né? E a ciência pela lógica e pelo cálculo matemático. Então a astrologia não depende da posição exata das estrelas, né? Mas sim de um sistema simbólico que associa aos signos determinadas energias, né? Os arquétipos, como eu falei. Então as influências dos astrólogos, né, clássicos, né? Então os grandes nomes como Ptolomeu do século II, que ajudaram a estabelecer essa estrutura ao definir o zodíaco, que seria baseados no ciclo das estações e não nas constelações visíveis, como a gente pode ver que a astrologia sideral, a astrologia indiana, a astrologia oriental, né, que se baseia pelas constelações de fato, né? E nós usamos a astrologia tropical, né? Quem fez essa adaptação? Né? Então, Cláudio Ptolomeu, um astrônomo e astrólogo grego que viveu no Egito Romano, escreveu o livro Tetrabiblos, uma das bases da astrologia ocidental, que nele definiu que o zodíaco deveria ser tropical, começando sempre com 0 graus de Áries no equinócio de março, independente da posição real das estrelas. Como a gente chama de zodíaco tropical, astrologia tropical, né, ocidental, por exemplo, baseado no sol das estações do ano. Então, o ponto inicial de 0 Áries, né, sempre ocorre no equinócio de março, quando o dia e a noite têm a mesma duração. Então, não considera a posição atual da constelação no céu, como a astrologia sideral ou a astrologia védica, né, que falam. Então, é um sistema usado no Ocidente, popularizado por Ptolomeu no século II. O zodíaco tropical, a astrologia tropical, ela é simbólica, arquética, ligada ao ciclo solar e ao ritmo da Terra, das estações do ano. Já a astrologia sideral, a astrologia védica oriental, baseada na posição real das constelações do céu, né? Então, considera a precessão dos equinócios no movimento da Terra, que faz constelações mudarem de posição ao longo dos séculos, né? Então é usado principalmente na astrologia védica indiana, né, e algumas tradições orientais. Então é justamente, né, a astrologia sideral conforme o deslocamento das constelações ao longo do tempo. Ela é adaptada. A gente pode ver que a gente considera, por exemplo, devido à precessão dos equinócios, né, o deslocamento, né, de cerca de 1 grau a cada 72 anos. Então, hoje, o zodíaco sideral aproximadamente 24 graus atrás da tropical. Então, significa que para muitas pessoas o signo solar do zodíaco é o anterior. Então, uma pessoa de Escorpião, ela seria de Libra. Olhar pela astrologia tropical, o eclipse vai estar no eixo Virgem Peixes. E se for na sideral, o eclipse é no eixo Leão. É no eixo Leão Aquário. Porque se a gente olha para trás, né, é como se a astrologia sideral tivesse para trás. Então, a astrologia foi adaptada. Então, é curioso, né? A gente tem que abrir a mente aí e fazer as nossas pesquisas, né? Então, esse foi um tema interessante aqui que eu trouxe, como uma diferença entre a astrologia tropical, entre a astrologia sideral, e um pouco dos eclipses para a gente entender um pouquinho mais, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, deixa seus comentários, que ajuda bastante esse canal novo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!